Bom, agora a gente vai falar de esporte. Lisiane já está por aqui. A gente começa com um assunto forte, polêmico e até perigoso, né, Lisiane? Pois é, Lídia, muito perigoso, e por isso a gente faz mais um alerta, já que apesar de todas as recomendações, de tudo que a gente sempre ouve falar, ainda tem muita gente usando anabolizantes e as mais diversas substâncias, algumas que a gente até nem imagina, né? As pessoas esquecem dos perigos, do risco dessa busca ansiosa pelos músculos, pelo corpo perfeito, com um rápido resultado. Os músculos deformados são resultado de 6 meses de uso de óleo mineral, substância extremamente perigosa quando usada para ganho de massa muscular. O jovem, que não quer ser identificado, por 10 anos usou injeções intramusculares com hormônios sintéticos para aumentar o tamanho do bíceps e do tríceps. Depois de 6 meses injetando a substância, conseguiu o tamanho desejado, mas começou a pagar o preço da vaidade. Querer ficar mais forte, entendeu? Não tem limite. A pessoa acaba exagerando e não vê o risco que está correndo. Agora sinto dores, sinto falta do que eu tinha. Não tem mais vaidade, não tem mais nada. Acabou tudo. Hoje, a única coisa que quer é se livrar do problema que trouxe para ele risco de morte. O médico diz que nunca viu isso, o outro diz que não sabe nem como tratar do assunto. Ele escorre para o antebraço, ele também pode escorrer para cima, para o coração, que segundo o médico falou, disse que pode haver risco de infarto. Este professor de educação física alerta: os riscos não valem a pena. O pessoal acha que o uso do anabolizante é como se fosse o uso de qualquer outra substância que faz com que você aumente seu volume muscular, aumente seu desempenho durante os treinos, mas se esquece que os anabolizantes são extremamente prejudiciais à saúde. Então é uma coisa séria, tá, que pode levar de uma simples amputação de músculo até mesmo ao óbito. Que coisa, hein? Essa substância aí que você viu agora, que é o óleo mineral, ele só pode ser vendido com prescrição do veterinário para uso animal. O uso é exclusivo para animais, né? Basta a gente lembrar aí que muita gente está fazendo uso, mas não é para ser assim. E o que se vê é o quê? A falta de fiscalização desse comércio aí totalmente irregular. Além do que, Lídia, o efeito, né, como a gente viu na matéria, é totalmente diferente do que se espera, né? No caso desse rapaz, o braço dele ficou daquela maneira. O uso dos falsos anabolizantes deixam cicatrizes, deformidades, como a gente viu, e podem até causar amputações, como falou o professor. Então vamos falar ao vivo com a repórter Daiane Oliveira, que está em uma academia de Natal. Daiane, boa tarde. Como é que é? Qual é a reação do óleo mineral no organismo de quem faz uso? Boa tarde. Boa tarde, meninas. Nós estamos aqui com o médico Roberto Vital para discutir esse assunto, continuar discutindo, porque é cada vez maior o número de jovens que se iludem com essa prática e depois acabam amargando aí as consequências. Doutor, as meninas no estúdio perguntam como é que é essa ação do óleo no organismo. Olha, primeiro eu acho que falar em anabolizante você teria 2 efeitos principais. Um seria de anabolismo, né, de crescimento, por exemplo, da massa muscular, e outro seria as características, se for hormônio, características sexuais masculinas. No caso do óleo já é um derivado, então todos eles têm os efeitos colaterais. Então os efeitos colaterais vão, por exemplo, quando você faz injetável na pele, você vai levar necrose, ou seja, aquela morte no tecido local, ou fazer, nesse caso aí, os abscessos, né? Então você vai ter uma deformidade da musculatura, que pode ser desde essas coisas mais simples até as complicações, uma infecção secundária e levar até um risco de morte. E outras coisas, como por exemplo, embolia pulmonar, ou a nível de um AVC, um derrame, em que o indivíduo pode ter as sequelas físicas, né, paralisia do braço ou da perna, ou até a morte, como pode acontecer nos casos mais graves. Doutor, isso pode ser considerado um vício, porque as pessoas sabem, muitas vezes sabem das consequências, mas insistem, querem pagar o preço da vaidade, querem cada vez mais um músculo maior. Pode ter aí um transtorno psicológico? Pode. Então a gente sabe, dentre os efeitos, vamos dizer, de efeitos bons, você teria 3. Aumento da massa muscular, aumento da força, da velocidade e mais de 100 efeitos colaterais, que dependendo aí se é homem, mulher ou criança, você vai ter os efeitos indesejáveis. Um dos efeitos indesejáveis é a agressividade. Então você pega hoje em dia um adolescente que está na formação, além de você ter os efeitos colaterais, por exemplo, na fase de crescimento, ele vai ter um retardo do crescimento, não vai crescer, além da agressividade, então você sai aí e usando os efeitos colaterais desse, você pode ter uma maior agressividade no seu dia a dia. No caso do jovem da reportagem, tem jeito no caso dele, somente a cirurgia?
Porque aí no caso dele teria que fazer uma análise maior, né, em relação, por exemplo, ele tem aquelas deformidades. Aquela deformidade pode ser um efeito do óleo, praticamente ele pode ter a musculatura já necrosada, então muitas vezes você teria que... Ele tem um corpo estranho dentro do organismo dele. Às vezes o próprio organismo se encarrega de expulsar, vai fazer um abscesso, pode levar a uma infecção e até mesmo a morte. E às vezes você tem que fazer uma cirurgia para retirar aquele corpo estranho para evitar esses efeitos colaterais. O SUS, ele oferece esse tipo de tratamento porque ele diz que está tendo muita dificuldade. A gente sabe que a dificuldade é a nível do SUS, mas ele poderia procurar o hospital universitário, pode até me procurar lá, a gente fazer um encaminhamento. E primeiro é saber qual a indicação que ele vai ter nesse momento, nesse caso. No caso, e também cada vez mais mulheres, né, estão procurando o corpo perfeito. Aí você for falar os efeitos colaterais, por exemplo, da anabolizante na mulher, ela vai ter desde acne, tá? Aquela pele oleosa, queda de cabelo, vai ter alteração da voz, vai ficar uma voz grossa, né? Vai ter aumento da clítoris, pode ter desde tumor do intestino, aumento da pressão arterial, até mesmo a morte súbita. Então, no homem é a mesma coisa, vai ter o quê? A voz fina, ginecomastia, pode ter problemas hepáticos. Então, você tem mais defeitos colaterais, mais de 100, e o mais grave seria a morte súbita. No adolescente, além do retardo do crescimento, ele pode ter problemas de lesões músculo-tendina, que são muito comuns, que você vai associar o efeito do anabolizante com o efeito a nível de academia, e muitas vezes lembrar o seguinte, a maioria deles, tanto no homem, você vai ter o problema da esterilidade. Aí você tem um efeito aí colateral indesejável, que às vezes as crianças e adolescentes, além de usar o anabolizante, como ele tem a diminuição da libido, vai usar outros medicamentos, tipo Viagra, que vai potencializar a droga. E lembrar o seguinte, que no esporte hoje é considerado doping, é uma medicação, vamos dizer assim, de primeira linha no esporte, né, no controle de doping. Você tem alguns exemplos aí, por exemplo, a Rebeca Guzmão, né, um certo tempo atrás, e o caso mais famoso que, assim, a nível de mídia mundial, foi no caso do Ben Johnson, né, na Olimpíada de Seul. Muito obrigada, Dr. Roberto Vital. É isso, os riscos não valem a pena. Pois é, Daiane, são maiores que os benefícios, né, Lídia? Com certeza, para a gente até matar, né? Vale a pena o sacrifício aí mesmo para quem não gosta de encarar, né, uma academia. Verdade. No próximo bloco o assunto é mais...